É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre preenchimento de mento. É um assunto muito interessante que eu faço questão de compartilhar toda a minha informação, todo o conhecimento que eu tenho, minha experiência clínica. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Paula Lopes Serratini, sou dentista, sou formada na UFES, onde eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Espírito Santo. Depois eu fui fazer minha especialização em Santa Catarina, em Florianópolis, aonde eu resido, aonde eu dou os meus cursos, aonde eu dou curso de harmonização facial avançada, onde eu tenho uma residência. Sou especialista em harmonização, sou mestre em harmonização, doutoranda em ciências biomédicas, coordenadora e professora de residência e cursos avançados, principalmente em Florianópolis, mas a gente dá curso, eu e meu sócio Vitor Erlach, que a gente dá no Brasil todo. Sou professora da especialização, sou professora do Face Anatomy no ITC aqui de Balneário Camboriú, onde nós temos treinamento em cadáveres frescos, sou conselheira científica da Abrahoff, sou conselheira científica da Cirhoff e sou palestrante em congressos nacionais e internacionais. Caso vocês tenham alguma dúvida que eu não consiga responder aqui, esses são os meus contatos, fiquem à vontade. No link da minha bio do Instagram, doutora Paula Serratini, eu tenho informações de cursos, tenho o meu contato, fiquem à vontade, tá? Então, o preenchimento de mento, ele é um preenchimento que eu acho ele muito complementar. Eu costumo dizer que ele é a cereja de bolo de um preenchimento. Quando que nós vamos preencher esse mento? Nós vamos preencher o mento em pacientes que têm deficiência esquelética de mento, ou seja, o queixinho para trás. Muitas vezes, o paciente com papo chega no consultório e não é o papo que ele tem, não tem gordura submentoniana, ele tem a deficiência esquelética. Então, esse diagnóstico para saber se ele tem uma boa base óssea é muito importante, para nós termos uma boa harmonização, falando principalmente do terço inferior da face. Nós conseguimos alongar o terço inferior da face, nós conseguimos abrir o sulco mentolabial. Então, nós conseguimos tanto projetar o mento para frente, conseguimos alongar esse queixo e melhorar esse sulco mentolabial. Tá? Então, para isso, nós precisamos fazer uma análise facial. Nós precisamos fazer um diagnóstico. Quando que eu vou precisar preencher o mento e aonde eu preciso preencher esse mento? Para isso, eu preciso de fotos. Né? Então, nós vamos tirar fotos dos nossos pacientes. Uma foto de frente, uma de perfil de um lado, uma de perfil do outro e a oblíqua, né? Então, o que eu vou ver em cada foto dessa? Qual o objetivo de eu ver essa foto? Primeiro, a minha foto tem que ser padronizada, né? A minha foto inicial tem que ser igual à foto final. Uma referência bem interessante para a foto de frente é nós termos as orelhas, eu enxergar esta orelha, igualmente eu estou vendo a outra orelha. Quando nós formos fazer uma foto de perfil, é muito importante que o paciente também esteja bem posicionado. Uma referência que eu uso muito é a ponta dos cílios do lado oposto. Eu vou tirar uma foto daqui, então eu vou ver a ponta dos cílios do outro lado. Então, eu tenho uma referência boa. Tá? E o que eu preciso ver no meu paciente olhando ele de frente, por exemplo? Primeira coisa que nós temos que avaliar é se esse paciente tem uma boa proporção facial. Se o terço superior, que vai do trícleo à glabela, está bem posicionado em relação ao meu terço médio, que vai da glabela ao subnasal, e o meu terço inferior, que vai do subnasal ao mento mole. Qual é a importância disso? Se nós observarmos essa imagem, a do livro A Face, essa paciente é jovem, ela ainda não envelheceu. Mas muitas vezes a gente olha para uma paciente, ela tem algum aspecto negativo que a gente não consegue identificar. Então, reparem, treinem o olhar de vocês. Então, comecem a prestar mais atenção ao terço inferior da face. Se é uma paciente jovem e já tem esse terço inferior diminuído, isso é um aspecto negativo, pois a diminuição do terço inferior da face é uma característica de uma fisiologia de envelhecimento. Essa paciente já teve reabsorção óssea, já teve desgastes dentários, a mandíbula já fez um giro anti-horário. Isso tudo é uma característica de um envelhecimento. Então, se nós temos uma paciente jovem
com o terço inferior diminuído, ela tem indicação para alongar o terço inferior. E falando de preenchedores, como eu alongaria um terço inferior? Né? Uma maneira é colocar o preenchedor no terço inferior dela, no mento, e é aleatório esse preenchimento. Aonde eu vou preencher? Qual a largura de um mento feminino? Eu preciso saber. Eu preciso ter referências. Cada paciente eu tenho que tratar como um indivíduo. E a referência para um mento feminino é a distância intercantal. Os cirurgiões plásticos utilizam essa mesma referência para ver largura de nariz, por exemplo. Né? Então, o mento feminino ele pode ser tanto pontiagudo, quanto ter uma largura equivalente à distância intercantal, né? A distância entre o canto interno dos olhos. E o masculino? Qual é a referência de um mento, a largura de um mento masculino? A largura de um mento masculino é o limbus medial dos olhos, entre a íris e a esclera, que normalmente também é a mesma largura de uma boca. Porém, nariz e boca, eles são muito... Depende da raça do paciente, depende da etiologia dele. Então, assim, são estruturas que não são fiéis, varia muito. Mas a distância intercantal e o limbus medial nós podemos usar como referências fixas, ok? Então, o mento masculino, olhando de frente, a referência que nós podemos usar é o limbus medial dos olhos. Nós temos o limbus lateral e nós temos o limbus medial, ok? Então, aqui só relembrando, a largura de um mento masculino é mais larga do que a largura de um mento feminino. Lembrando que um mento feminino pode ser tanto quadrado quanto mais pontiagudo. Quanto mais pontiagudo, mais delicado vai ser. Quanto mais largo, mais empoderada essa mulher vai ser. E quem que vai determinar isso? Se eu vou fazer um mento mais delicado ou um mento mais quadrado? É a própria paciente. Nós precisamos conversar com o paciente, mostrar qual a largura do mento da nossa paciente. Se nós formos trabalhar no mento dela, mostrar que nós podemos manter a forma que ela tem, ou podemos deixar ele tanto mais delicado quanto mais quadrado, que vai dar uma característica de uma paciente mais forte, mais empoderada. Bom, então é muito importante nós termos esta conversa com o paciente, nós termos em mente que cada paciente é um indivíduo. Paciente que chega falando mais devagar, mais baixinho, ela tem uma característica mais delicada. Se nós fizermos um mento muito quadrado, pode ser que ela não consiga se reconhecer e se estranhar muito, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, nós vamos chamar, como o Maurício de Maio, falando dos pontos de MD Codes, ele foi muito feliz em dando códigos, nome às estruturas. Isso facilita muito a comunicação, tanto com os pacientes como entre profissionais. Então, nós vamos chamar esse ponto de C1. Lembrando que C2. O C2, qual o objetivo dele? Ele alonga e projeta obliquamente a face, podendo ser tanto pontual quanto fazermos mais largos. Porém, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Nós podemos usar dois dispositivos para preencher um mento. Nós podemos usar agulha e cânula. Quando que eu vou usar um, quando eu vou usar outro? Tanto para fazer pontual, 1 ou 2, nós vamos fazer bolos, ok? Porém, esse bolos é uma bola pontual de 0,3 ml. Eu posso usar tanto a agulha quanto a cânula. Quando eu vou usar um, quanto eu vou usar outro? Quem vai mandar é a anatomia. Aonde está a artéria? Que artéria que eu tenho que me preocupar aqui? É a ascendente. A artéria ascendente, nós temos duas, tá? E elas ficam uma distância, em média, 6 milímetros da linha média. Então, quando eu estiver trabalhando na linha média, eu estou mais segura para trabalhar com agulha. Quando eu já saio da linha média, eu corro o risco de pegar essa artéria que está profunda, está a nível de periósteo. Então, recomenda-se, seguramente, se preencher o mento com cânula quando não estiver trabalhando em linha média. Ok?
E a face? Olhando o paciente de perfil. Qual a análise que eu preciso fazer? Então, a princípio, eu alonguei meu paciente. O que eu preciso ver agora olhando o meu paciente de perfil? Se eu preciso projetar esse mento póstero anteriormente. Qual a referência que eu uso? A linha subnasal vertical. É uma linha que vai do subnasal e desce perpendicular ao solo. O mento deve estar próximo dessa linha, ou pelo menos 4 milímetros aquém. O homem é mais aceitável ser um pouco mais retruído. Ok? Então, essa é uma referência feminina e uma masculina. Quando preenche o mento, quando tem essa deficiência, ou melhor, inclusive, a transição cabeça-pescoço. Ok? Então, quando nós olhamos um paciente de perfil e fazemos essa análise subnasal vertical, eu classifico o meu paciente em classe 1, que tem uma boa proporção entre maxila e mandíbula, o classe 2, que tem uma deficiência de mandíbula, e o classe 3, que tem um mento um pouquinho mais avantajado. Então, qual que eu vou preencher o mento? Essa situação aqui. Né? Outra situação é que o mento, ele tem um sulco mento-labial. Então, se nós repararmos essa linha, esse slide, inclusive, é da Teresa Escarda, eu consigo, pela subnasal vertical, ó, todos os mentos, eles chegam próximo da linha. Mas esse paciente, ele não é harmônico, porque ele tem um sulco mento-labial muito profundo. Então, esse paciente tem indicação para preencher o sulco mento-labial. Então, se eu for preencher um paciente que ele tem um sulco já suave, e eu projetar esse mento para frente, eu vou criar um sulco profundo. Então, eu tenho que preencher ali também. Então, quando eu vou preencher o sulco? Em duas situações. Quando o mento é bem posicionado e o sulco é profundo, ou quando o mento é para trás e o sulco é suave. Quando eu projeto esse mento para frente, eu vou estar criando um mento, um sulco profundo. Ok? E nós vamos chamar, segundo Maurício de Mar, de C1. Então, o C1 é uma retroaplicação exatamente no meu sulco, que eu quero volumizar, eu quero deixar ele mais raso. Aqui, ó, eu vou usar no subcutâneo com cânula. Aproximadamente vai de meio a 1 ml nessa região. E eu preciso soltar esse ligamento. Aqui é muito forte, para esse produto se acomodar melhor. E eu tenho que fazer um acesso por um lado e um acesso pelo outro, para evitar que o produto migre e eu deixe uma assimetria. Ok? E o outro ponto, olhando de perfil, seria essa projeção. Né? Então, aonde que eu vou projetar? Eu vou projetar tanto na linha contínua da mandíbula, quanto um pouquinho mais para frente. Então, eu posso fazer um ponto aqui, um aqui, dois aqui. A vantagem é que o efeito é imediato. Então, eu vou construindo essa volumização. Ok? Então, aqui, para fazer o C3 e o C4, eu preciso fazer bolos a cada 0,3 ml e eu faço um ponto aqui, ou dois, um aqui, ou dois, e assim sucessivamente. Tá? Tomar cuidado com, além da artéria ascendente, ou seja, na linha média eu estou mais segura, saiu da linha média, recomenda-se cânula, e nós temos que prestar atenção nas anastomoses, ou seja, a artéria mentoniana ela tem anastomose, inclusive com a artéria lingual. Então, é uma região que é uma região teoricamente segura, não tem região segura na face, mas nós temos que entender a anatomia. Sempre aspirar, sempre observar cor, dor. Né? Então, aqui, esse slide é do Maurício de Maio, mostrando, ele vai alongar essa paciente, tanto o sulco mento-labial, quanto projetar esse mento para frente e obliquamente alongando essa face. Então, ele desenha, por um acesso, ele faz o pertuito, entra com a cânula e ele preenche o sulco mento-labial de um lado, depois o outro. Depois, por esse mesmo acesso, ele consegue projetar tanto para baixo quanto para frente. Tudo usando uma cânula e fazendo bolos, projetando este mento. Então, ele consegue tanto tirar essa sombra do sulco mento-labial, quanto deixar uma forma mais alongada nesse paciente. Quando nós quisermos fazer um mento
bem projetando a borda mandibular, é bem interessante esse acesso na frente do JAWS. Se eu fizer um pertuito no JAWS, esse produto ele tende a migrar para cá e pesar. Então, eu faço um pertuito onde acaba o meu JAWS, venho, faço o meu bolus, recuo. Se eu já quiser aproveitar fazer um pré-JAWS, eu faço uma retroaplicação. Se eu quiser fazer o queixinho Humberto Martins, onde tem a covinha, né? Então, sugestão, colocar um cotonete, que aí a gente consegue fazer uma bolinha de um lado, uma do outro, mantendo esse sulco, ok? Então, aqui, essa paciente, ela, um rosto bem angelical, rosto bem delicado, aonde foi feito um aumento do terço inferior, que o terço inferior da face, ele deve ter uma proporção de 1:2, onde esta paciente tem uma proporção quase de 1:1. Então, quando se alonga esse terço inferior, nós conseguimos um perfil mais harmônico, uma face mais alongada, mais harmônica, proporcional a esse terço inferior, que deve ser esta medida, a metade dessa, esta medida, o dobro dessa. Então, nós conseguimos melhorar esse aspecto, deixando uma paciente mais harmônica, bonita e tirando um pouco desse aspecto infantil. Essa outra paciente tinha um sulco mentolabial muito profundo, foi feito preenchimento no sulco e melhorou, ficou uma paciente mais harmônica, tirou esse aspecto de um queixinho pontudo, deixando uma paciente bem mais harmônica. Então, ó, se nós fizermos a linha subnasal vertical, eu vejo que o mento dela está bem posicionado, mas o sulco é profundo, parecendo que esse queixo é pontudo, né? E ele não é. O mento está bem posicionado. E o que eu tenho que prestar muita atenção quando nós formos preencher o mento? O mento e o lábio, eles andam juntos. Nós temos uma referência que é a subnasal pogônio mole, que é a análise de Burston. A análise de Burston, que é subnasal pogônio mole, ele serve para avaliar o lábio. O lábio superior deve estar 3,5 milímetros à frente dessa linha. E o inferior 2,2. Não é a aula de preenchimento de lábio, mas eu não posso negligenciar um lábio quando eu fizer um mento e vice-versa. Quando eu for preencher um lábio, eu tenho que avaliar o mento. Porque muitas vezes, se eu preencho um lábio e esse meu mento estava bem posicionado com relação a este lábio, e eu projeto esse lábio para frente, eu vou estar deixando o mento para trás. Então, mento e lábio, eles andam juntos. Então, mento e lábio andam juntos e mento e sulco andam juntos. Tá? Se eu tenho um paciente que ele tem um queixinho um pouco para trás, ele muitas vezes não percebe isso. Mas nós, como profissionais, temos a obrigação de mostrar para esse paciente que ele tem, principalmente, se esse paciente chegar no consultório, tiver o queixinho para trás, nem toca nesse assunto, mas ele quer preencher o lábio. E o lábio dele está bem posicionado em relação ao mento. Queixinho um pouquinho para trás. O lábio está bem posicionado em relação a esse mento. Se eu preencho esse lábio, esse queixinho que já é para trás, ele vai aparentar que é mais para trás ainda. Eu deixando uma paciente com aspecto negativo. Eu vou estar agravando o aspecto negativo dele. E ela vai voltar querendo tirar, porque achou que ficou bocuda. Mas não. O queixo que já era para trás ficou aparentemente mais para trás. Ok? Então, é muito importante nós avaliarmos queixo e lábio juntos. Ok? Essa paciente, ela é classe 2, subnasal verticalmente é muito para trás, e ela fazia muita força para fazer o selamento labial. Ela tinha uma hipertonicidade muscular devido a uma deficiência esquelética de mento. E quando foi preenchido o queixo dela, ela relatou, nossa, eu me sinto muito mais descansada, eu faço menos força para falar, para deglutir, para fazer um selamento labial. E nós sabemos que ácido hialurônico, ele faz com que nós estamos criando uma barreira mecânica muscular, que é a nossa miomodulação. Então, quando você preenche um mento, você está criando uma barreira mecânica para o músculo mentoniano, relaxando
essa força muscular. Então, nós estamos melhorando esse aspecto antero-posterior e, consequentemente, relaxando essa hipertonicidade, ok? Aqui mostrando o movimento de beiço, olha a força que ela precisava fazer, tá? E agora ela como que é muito mais suave. E ela relatava isso também, muito interessante. Fazendo o bico, né? Essa outra paciente, olha, já era muito bonita e só alongando o terço inferior, de acordo com a análise facial, ela melhorou bastante, a sua forma ficou muito mais harmônica. Essa outra paciente, classe 2, deficiência de mento. Então, reparem como melhora, inclusive, o papo dela. Tá? Essa outra paciente, idem, paciente classe 2, nós fizemos subnasal vertical, foi só preenchido o mento. Todos esses pacientes foi só preenchido o mento. Não foi mexido em lábio, não foi mexido em nariz. Essa outra paciente também, classe 2, só subnasal vertical, queixinho para trás. Não foi alongado. Essa paciente foi preenchida a mandíbula um pouco também, tá? Essa outra paciente, da Patrícia, a colega nossa, aqui de Florianópolis, foi nossa aluna. Então, paciente finalização de orto, finalizou ortodontia, e a paciente tinha deficiência de mento e ela não tinha selamento labial. E quando preencheu o mento, ela melhorou o selamento labial, por ter feito uma biomodulação no depressor do lábio. Então, ela conseguiu fazer um selamento muito mais confortável para ela, sem fazer tanta força. E reparem como melhorou, inclusive o ângulo, né, cérvico. Esse paciente é do Vitor Erlacher, meu parceiro de cursos. Reparem, um paciente com a micrognatia, paciente cirúrgico, sem condições de submeter uma cirurgia. Então, foi feito o preenchimento de mento dele. Nós precisamos avaliar também sempre quantidade de produto em mento. Sabe-se hoje que tem artigos falando dessa pressão que o preenchedor pode exercer, causando inclusive uma reabsorção óssea. Então, recomenda-se no máximo 1 ml a cada 1 a 2 ml por ano, tá? Esse paciente ficou maravilhoso, inclusive a mãe chorava na cadeira. E a conclusão, né? O que o preenchimento de mento é um procedimento que precisa de ter um bom diagnóstico, primeiramente, para a gente fazer, né? Ele melhora tanto a estética, tanto de um perfil, quanto a função de um paciente. O paciente, ele relata mesmo que ele está muito mais relaxado, ele precisa fazer muito menos força para fazer um selamento labial, proporcionando melhora e autoestima, e melhorando também esse esforço muscular. Então, eu costumo dizer que o preenchimento de mento, ele é a cerejinha do bolo. Ele tem muitos benefícios, né? É uma região que precisa de ter um ótimo diagnóstico. Nós precisamos escolher muito bem o nosso dispositivo, cânula ou agulha. Sempre optem por a cânula, né? A agulha é aceitável na linha média. Fora isso, usa-se uma cânula. E os benefícios são excelentes. Às vezes a gente não sabe qual é o aspecto negativo do paciente, prestem mais atenção no terço inferior do paciente. Okay? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito dessa frase, né? Treine seus olhos a enxergar detalhes, pois as mãos só serão capazes de reproduzir o que a mente foi capaz de enxergar. Então, enxergue o paciente de vocês como um indivíduo. Cada um tem suas características físicas, características psicológicas, e nós temos que ouvir os nossos pacientes. Qual é a queixa dele? E melhorar esse paciente. Então, prestar muita atenção, principalmente quando for preencher um lábio, olhar para o queixo, e assim sucessivamente. Caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição. Meus contatos estão no início da aula. E muito obrigada pela atenção de vocês.